Olá, amigos, tudo bem? Vamos ouvir uma história? A história de hoje é muito especial, pois aconteceu na época em que Jesus, nosso mestre e amigo, esteve aqui na Terra. E ele nos deixou muitos ensinamentos de amor, paz, perdão. Ele ensinava de diversas formas. Ele nos ensinava por parábolas, que eram histórias com elementos e personagens da época. Nos ensinava por diálogos, por sermões, mas principalmente Jesus ensinava pelo exemplo. Ele foi o ser mais evoluído que esteve em nosso planeta Terra. Todas as suas atitudes elas demonstravam essa sua superioridade moral. E ele aproveitava todos os momentos para passar lições valiosas e como nós devemos agir na nossa vida para sermos mais felizes. Vamos ouvir sobre uma dessas lições de Jesus? Vamos lá? Essa história aconteceu há muitos anos atrás, na época em que Jesus esteve aqui na Terra. Naquela época não existiam meios de comunicação como nós temos hoje, como TV, celular, também não existia carro, avião. Então, para Jesus levar os ensinamentos até as pessoas, ele precisava ir até elas. E eles iam muitas vezes a pé, iam utilizando animais e às vezes utilizavam também barco, percorrendo longas distâncias. Certo dia, Jesus convidou seus amigos apóstolos para levar a palavra de Deus, levar a esperança e o conforto para outros povoados e assim passarem para o outro lado do mar da Galileia. E eles subiram num barquinho e deixaram a praia. Era um entardecer de luzes multicoloridas e Jesus pegou o barquinho de Pedro emprestado. E aquelas águas estavam mansas e tranquilas. Jesus estava bem cansado e foi descansar e adormeceu. Os apóstolos eles já eram homens experientes, alguns deles eram pescadores, então eles sabiam muito bem conduzir um barco e se sentiam seguros. E então para eles viajar no mar da Galileia com aquelas águas tranquilas era bem tranquilo. Mas aquele local ele era comum se formarem algumas tempestades inesperadas, e foi o que acabou acontecendo. De repente, do nada, o céu começou a escurecer e iniciou uma enorme tempestade. Ventos ensurdecedores, muito fortes. Começou a chover. E as ondas que se formavam com o vento quase derrubavam aquele barquinho. O barco começou a balançar demais com as ondas. Os apóstolos de Jesus, eles eram homens treinados, eram pescadores experientes e não conseguiam entender o que estava acontecendo. Apesar de todo o conhecimento que eles tinham, estava sendo invadido o barco por água, por ondas gigantes, faziam entrar água dentro do barco. E os apóstolos estavam perdendo o controle do barco e ficaram com muito medo que ele afundasse. E a tempestade continuava terrível e Jesus ainda adormecido, em paz diante de toda aquela situação. Ele acabou sendo despertado pelos gritos dos apóstolos que estavam assustados, tremendo de medo, gritando: Senhor, salva-nos! E Jesus levantou lentamente. Homens de pouca fé, por que estão com medo? Ele se levantou e só com a força da sua vontade acalmou os ventos e as ondas que ameaçavam derrubar o barquinho. E calmamente foi se abrindo o céu, o mar foi se acalmando e o barquinho voltou a se equilibrar. A chuva, que até então castigava, parou de cair. Os apóstolos então comentaram: que homem é esse que até os ventos e o mar obedecem? E assim, com essa lição, ancoraram o barco na outra margem e seguiram em direção a outro povoado. O que será que Jesus quis nos ensinar com esta passagem? Muitas pessoas são assim, como os apóstolos. Conduzem o barco, que são as suas vidas, com muita segurança, até que um dia uma tempestade, a tempestade das dificuldades, pode movimentar as ondas e mudar tudo na nossa vida. E nós ficamos inseguros, ficamos com medo,
Ficamos com medo que o nosso barquinho venha a afundar, perdemos até o controle às vezes do nosso barquinho. Assim como o barco onde Jesus dormia. Muitas vezes Jesus está adormecido no nosso coração. Por isso, nós não devemos deixar ele dormindo. Devemos deixar ele sempre desperto. E como que a gente deixa Jesus desperto no nosso coração? Seguindo seus ensinamentos, agindo como ele agia, com muita fé, com muito amor, com muito afeto. E ele nos ensina também, nessa passagem, que durante as dificuldades, as tempestades da vida, nós devemos nos permanecer sempre serenos e tranquilos, que tudo vai passar. E sempre lembremos que nos momentos de dificuldade a gente sempre pode recorrer a Jesus através da prece. Sempre podemos pedir auxílio a Ele. Que Ele calmamente Ele nos ampara em todos os momentos. Então lembremos sempre de ter serenidade e tranquilidade nesses momentos turbulentos, nas tempestades do nosso coração. Porque quando nós temos Jesus no nosso coração, nós enfrentamos todas as tempestades. E aí, gostaram da história? Eu espero que sim. E até a próxima história. Tchau!